Saudações, meus irmãos. Meu nome é Elvis de Pelvis Prócer. Sou um ex-ateu e venho mediante esse vídeo. Não entrar não, filho! Eu venho mediante esse pequeno, curto vídeo para fazer uma abordagem sobre alguns temas importantes que algumas pessoas ainda têm dúvida a respeito das escrituras sagradas e a respeito daquilo que o sistema religioso católico e evangélico tem pregado e ensinado aos seus fiéis, a todas as pessoas, há muitos séculos. Bom, só falando um pouco sobre mim, eu sou um ex-ateu resgatado do ateísmo, do alcoolismo e da morte em 2009. O Eterno Criador teve piedade de mim e, vendo a minha ignorância e incredulidade de 2000 até 2009, do tempo que eu me afastei de religião, da Igreja Católica e do protestantismo, das denominações evangélicas, que eu fui várias, eu cheguei a frequentar várias, eu deixei de seguir religião. Acabei virando ateu, comecei a ler muitos livros a respeito de coisas do mundo, sobre satanismo, Bíblia do Diabo, magia negra, feitiçaria, ufologia, que é sobre extraterrestre, muitos livros do Zachary Sitchin, que é aquele russo arqueólogo e escritor que já trabalhou na NASA, que escreveu vários livros a respeito de extraterrestres, sobre os Nefilim, sobre as cidades antigas como a Suméria, né? E li muito a respeito de maçonaria, sobre cultura egípcia, cultura grega, a própria cultura judaica, enfim, e principalmente artigos em livros, né, de cunho ateísta, que foi a situação em que eu me encontrei, que eu me tornei ateu, perdi toda a minha fé, tudo que eu aprendi a respeito de religião, eu deixei de acreditar sobre o Eterno Criador, sobre o Messias, sobre a nossa salvação, sobre os anjos, os mensageiros, né, tudo que contém a Escritura, que desde pequeno eu cresci aprendendo. Então, abandonei a religião, mas não deixei de ser uma pessoa correta. Então, ainda era um ateu, uma pessoa correta. Sempre fui uma pessoa correta, certa na minha vida. Sempre fui caridoso, aprendi a ser caridoso com os meus pais, com meu pai, com minha mãe. Meus pais sempre ajudaram seus familiares, primos, tios, meus avós e pessoas desconhecidas. Então, sempre fui caridoso, sempre meu dinheiro. Quando eu comecei a dar para a igreja, como dízimo, né, a farsa do dízimo, e depois que eu abandonei a religião, eu sempre pegava meu dinheiro, uns 10% até mais, revertia em cesta básica, comida, alimentação, roupa, cobertor, calçado, e dava para as pessoas, aquelas pessoas que eu via mais próximas de mim, das famílias mais necessitadas, e dava. E não digo isso para poder me mostrar, meus irmãos, não preciso dizer isso, digo para ensiná-los. Algumas pessoas fazem isso, mas nem todas fazem. E outra que eu não estou mostrando nem o meu rosto, para justamente não vir glória sobre mim, e sim uma obrigação, porque na verdade o amor ao próximo e a caridade, a ajuda ao próximo, não é só uma virtude, mas sim uma obrigação. Todo ser humano na Terra é obrigado a fazer isso. Não pode contar só como uma virtude, como uma prática do bem, mas sim como uma obrigação, porque está escrito na lei, está escrito na Escritura que todo irmão deve fazer isso para com seu semelhante, para com seu próximo, para com seu irmão necessitado. Entendeu? Então, eu venho aqui só a princípio para dizer a respeito disso. E o Eterno Criador, vendo a minha ignorância e minha incredulidade no ateísmo, me afundando em bebida alcoólica, eu me tornei alcoólico depois, fiquei muito depressivo, depois que eu vi entendi, criei naquela época que a religião era uma farsa, que era criada por um homem, que é assim que o ateu pensa, que a religião foi criada para o homem, que não existe Eterno Criador, não existe o Criador do Universo, não existe Messias, não existe nada disso. Eu vou dizer uma coisa que a maioria dos ateus sentem, ou que todos sentem que eu senti. O ateu em si, ele é muito infeliz, porque ele não tem a certeza da salvação. Por ateu, só existe essa vida aqui e pronto. Entendeu? Tipo assim, o pensamento de um ateu verdadeiro, ele é meio melancólico e depressivo por dentro. Ele não demonstra, como eu não demonstrava. Mas ele carrega uma tristeza, uma angústia muito dentro do coração. E eu senti essa angústia por ser ateu. Principalmente quando a maioria dos ateus que eu entendo, que eu conheci, eles já creram no Criador, em Deus, né? Esse título vindo do grego, né? Theos, que depois virou Deus em português, que sabemos que o nome não é esse, Yahweh, Yahweh, que é Yahweh, Eterno Criador. Então,
o ateu, para a pessoa chegar ao ateísmo, na verdade, a princípio ela chegou um dia a acreditar no Criador. Então aconteceu alguma coisa na vida dela, como uma decepção, uma frustração, que ela perdeu a fé, como foi o meu caso. Ela perde a fé, deixa de acreditar em tudo que é de religião. Ela adquire uma revolta muito grande dentro dela a respeito de tudo que vem de religião, principalmente dessa religião maldita, vagabunda, ordinária, perniciosa, nociva, que é o cristianismo. E se eu virei ateu foi por causa da religião cristã. Eu estou fazendo uma denúncia contra a religião cristã. Eu sei que a religião cristã, por um lado é boa e por um lado é ruim. Por um lado é boa porque leva a pessoa do Criador, as pessoas, a católica e a protestante, as pessoas a acreditarem no Criador. Mas por outro lado é um tiro no pé. Porque quando a pessoa descobre as farsas que tem na religião, as mentiras, como confissão papal, adoração de imagem, né? A própria instituição católica sendo a instituição religiosa mais rica do mundo, e em relação ao lado do protestantismo, as religiões evangélicas, as denominações evangélicas, cujos pastores são milionários, muitos são empresários, como não vou nem citar nomes aqui que eu posso até me complicar com isso, mas vocês sabem porque estão aí, tá na mídia, não precisa citar nomes aqui. Você tá vendo eles aí, os tubarões estão tudo aí, tem os peixes pequenos também que não são tão cotados pela mídia, mas veja a revista Forbes, que falou a respeito dos pastores mais ricos do Brasil e do mundo também. Então veja por aí, não precisa mencionar nomes. Então, meus irmãos, a religião é um tiro no pé também a religião, porque a pessoa quando descobre essas farsas, campanhas, essas malditas campanhas que esses evangélicos católicos criaram, os evangélicos copiaram e incrementaram ainda mais, campanha disso, campanha de dar seu tudo, campanha do tijolo, campanha da casa própria, campanha do emprego novo, campanha do apartamento, campanha do carro, campanha do óleo ungido, campanha da vassoura, tanto tipo de campanha, irmãos, que não existe na escritura. Olha, eu digo pra vocês, eu não sou um sabichão, mas uma coisa que eu conheço muito bem é a escritura. Eu li a primeira vez a escritura toda quando eu era adolescente, isso foi começando a me acordar sobre as coisas erradas. Quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu li a escritura toda. Mas eu era muito novo naquela época, muito maturo, para poder entender certas coisas da escritura. Eu não tinha essa maturidade. E hoje, com os meus 35 anos, e após ter lido várias vezes a escritura, o Velho Testamento eu já li 2 vezes. E o Novo Testamento eu já li várias vezes, sem falar os apócrifos, que eu tenho todos no meu computador. E muitos outros livros seculares e de outras religiões que eu já li também. Então eu tenho uma visão bastante ampla a respeito de muita coisa. Tenho um bom conhecimento a respeito. E por eu trabalhar como professor de inglês e português, ser formado nessa área de português, eu domino muito bem o português, tenho um conhecimento muito bom a respeito do português. Isso me ajudou muito em relação a ler, entender melhor e interpretar as escrituras sagradas. Claro, o entendimento do próprio Pai, o Espírito do Pai também, que abre a tua visão a respeito disso. Mas, acima de tudo, é leitura, irmão. Não tem pra onde correr, é ler. Você tem que ler e entender. E se as palavras estiverem difíceis, você tem que saber o significado. E se você não deter esse conhecimento, arrume um dicionário. A coisa mais fácil hoje do mundo é você acessar um dicionário online, pela internet mesmo. E não passar batido, procurar o significado da palavra e ler. Entender o texto. Entendeu? É assim que você deve fazer. Então eu vejo que a religião, por um lado, ela é benéfica e por outro lado muito perniciosa, muito nociva às pessoas. Porque quando as pessoas descobrem as farsas como esse nome Jesus, que é uma farsa, há muitos anos, desde a época que eu era evangélico, em 2000, 2001, eu já descobri que esse nome era falso. E vi que era mais farsa ainda quando eu já era um confesso ateu mesmo, em 2007, 2008, 2009. E muitas coisas a respeito sobre a farsa desse nome. Aí o que acontece? Quando você descobre que o nome é mentiroso, que esse nome Deus é mentiroso, Senhor é mentiroso, os títulos Deus e Senhor são mentirosos, que não existe isso na escritura original, que o nome Jesus é uma farsa também, é uma mentira, cara, uma coisa leva a outra. Você acredita também que a pessoa por detrás desse nome também é falsa, que o Messias também é uma farsa, não existe, que o eterno Criador também é uma farsa, não existe, que é uma falácia, né? Que é uma grande mentira. Então aí acaba o que acontece? A religião por si só era uma fábrica de ateus. Tem muitos ateus que eu conheço que se tornaram ateus por causa da religião cristã, seja ela católica ou evangélica. Então
você vê muito a respeito disso, de pessoas que perderam a fé, e quando não vira ateu, ou satanista, ou macumbeiro, ou espírita, ou seja, qualquer religião judeu, que também, o judaísmo que também é outro engodo, é outra isca pro mal, entendeu? O erro, o engano. Quando a pessoa não vira isso, ela se desvia, ela continua acreditando no Criador, mas começa a fazer tudo errado na vida. Se prostituir, beber, vira beberrão, começa a andar no mundo, começa a cair no adultério, trair esposa traindo marido, vira devasso, imoral, faz tudo que não presta, meus irmãos. Então, quando não é uma coisa, terrivelmente é outra. Entende? Então eu venho aqui, contei a respeito um pouco sobre mim, e vou colocar aqui sobre o tema que eu quero falar para vocês, para deixar bem claro. Eu peguei algumas partes inteiras da escritura, não tudo, porque realmente o tempo é curto. Eu não quero fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo, maçante e tedioso. Eu vou procurar ser bastante objetivo e prático. Eu vou tratar aqui a respeito de alguns temas que eu coloquei. Aqui vocês podem ver que o nome aqui do Eterno Criador é Yahweh. Yahweh é o nome do Eterno, portanto é intraduzível, o nome não se traduz, assim como meu nome é Elvis. Em qualquer lugar que eu chegar no mundo, seja Japão, China, Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países árabes, meu nome vai ser Elvis. Assim como o nome Michael Jackson, em qualquer lugar que ele chegasse, ele estivesse vivo, chegasse ao mundo, como chegou em muitos países que ele foi, o nome dele é Michael Jackson. Osama Bin Laden, que é o nome árabe, chega aqui no Brasil como Osama Bin Laden, chega lá na Rússia como Osama Bin Laden, no Japão, na China, em Israel como Osama Bin Laden. Então, meus irmãos, não existe tradução de nome, e eu entendo muito bem isso porque eu trabalho com isso. Eu já falei, sou professor de inglês e português, e eu digo para vocês, não existe você traduzir nome. Nome é ter. As pessoas falam, mas dizem que, um exemplo, John em inglês, traduzir para o português é João. Eu falei palácio. Não existe isso. Isso aí foi criado, tradução, através proliferado, disseminado pela Igreja Católica. Porque quando o Papa ele assume o pontificado, ele adota outro nome para ele. E quando ele é recebido em todas as nações, cada nação recebe ele de um nome mais próximo do original que foi dado em latim. Por exemplo, o Johannes, né? Que era o Papa João Paulo II aqui no Brasil, o nome aqui no Brasil, o nome dele verdadeiro nunca foi Johannes, mas sim Carol Joseph Wojtyla. Esse é o nome dele. Assim como também Benedictus, que é o nome latim, veio para o Brasil como Bento XVI, e tantos outros. Então vemos que o nome do Eterno Criador, Yahweh, é Yahweh em qualquer lugar do mundo. E o Rim, que é o título original hebraico, que muitos conhecem como Elohim, que é uma adulteração feita pelos próprios judeus israelitas e judaicos, os sacerdotes judeus, principalmente depois do cativeiro da Babilônia. E eles pegaram o ídolo El, que eles adoravam muito, El e Baal, dentre muitos outros ídolos, e trouxeram para dentro da religião judaica. Então o título acabou ficando sendo como Elohim. O El é um título pagão, um título cananita. E o título original é Urim. Que o Rim, a melhor tradução para o título Rim é Eterno Criador, embora muitos falem por aí que significa majestades, ou seres eternos criadores, ou supremos, ou supremo criador, e tantos outros nomes que alguns estudiosos ou pesquisadores colocam. Mas segundo as minhas pesquisas que eu tenho feito durante muitos anos e muito tempo, a melhor tradução para esse título Rim que ficou perdido, a tradução mais próxima a esse título, é Eterno Criador. E o nome do Messias, a Escritura fala que o Messias veio com o nome do Pai. Assim como até hoje lá em Israel, a maioria deles, muitos deles, carregam o nome do Eterno Criador em seu nome, porque isso é um costume milenar que os israelitas, os Yashorolitas, os hebreus, eles têm. Vamos pegar o exemplo aí do primeiro-ministro Yashorolita, israelita, entre aspas, Benjamin Netanyahu. Você vê o nome do Eterno no nome dele, Benjamin Netanyahu, ou seja, filho da mão direita que Yahweh presenteou, que Yahweh deu. Esse é o significado do nome do primeiro-ministro israelita, Yashorolita, Benjamin Netanyahu. Da mesma forma é o nome Yahushua. O nome Yahushua significa Yahweh é salvação. Alguns falam que é Yahweh salva ou Yahweh salvará. Só que eu falo para vocês, como professor de inglês, português e conhecedor de alguns idiomas, como o hebraico que eu conheço um pouco,
Shua não é verbo. Shua não significa salvar ou salvará. Shua é um sufixo. E é um sufixo, e todo mundo sabe que sufixo é substantivo. Então, ele sendo sufixo, o significado significa salvação. Portanto, o nome do Messias é Yahweh, o significado é Yahweh, é salvação, e não Yahweh salva ou Yahweh salvará, como muitos têm pregado por aí. E uma coisa importante a respeito do mandamento: o Messias, quando ele veio, ele nos deu 2 mandamentos apenas, que está nos evangelhos, que é amar o eterno Criador sobre todas as coisas, amar o Rim sobre todas as coisas, e amar o seu próximo, o seu semelhante, como a nós mesmos. E amar o nosso semelhante significa não fazer nada de mal que você queira, que você não queira para si, não fazer para o seu próximo, para o seu semelhante. E ajudar significa, e amar significa também ajudar financeiramente, isso mesmo, fazer caridade, filantropia, né? Ajuda, se você vê o seu irmão com fome, você alimentá-lo, comprar cesta básica, comprar comida. Se você vê-lo nu, dá vestimenta, dá vestuário. Se vê-lo descalço, dá calçado, chinela, calçado, sapato, alguma coisa. Se você vê-lo com frio, você dá cobertor. Isso é caridade, isso tem na palavra do Eterno. Eu já fiz um vídeo a respeito de caridade, não vou me detalhar muito isso, porque tem um vídeo que eu peguei vários versículos e capítulos da escritura, de alguns livros da escritura, e eu elenquei muito isso, tá na internet, basta procurar. O nome do vídeo é Ajude Sempre o Pobre e o Necessitado, é o nome do vídeo. Então o tema de hoje é o seguinte: Yahweh salva a humanidade mediante seu filho Yahushua. Isso nós sabemos através da escritura. E eu, como voltei a ser, não sou mais cristão, até esse título é errado, porque ele é pagão, ele é um título grego. O cristianismo foi criado pelos romanos. Na verdade, a religião é messiânica, por causa vem do título Messias, do original hebraico Homer Hushai, que é o título mais traduzido. Título pode ser traduzido, tá, irmão? Não confunda títulos com nome. Nome não pode ser traduzido, mas título pode. Por exemplo, o título pai. Pai em inglês significa father. Papai em português e em inglês significa dad, que é o idioma que eu estudo muito. E assim em qualquer outro idioma também. Por exemplo, papai em latim ou italiano é papa, certo? E pai em português, em latim ou italiano é padre. Então os títulos são traduzíveis, mas o nome não. Então, no meu estudo aqui, no meu tema, vamos ver a respeito do tema que eu acabei de falar, sobre Yahweh salva a humanidade mediante seu filho Yahushua. E os títulos, os temas são: ofertas dos crentes são destinadas aos pobres. Isso que a escritura nos diz, principalmente no Novo Testamento. A escritura nos fala que a lei de Mehushua, que é o nome em hebraico para o nome Moisés, que esse nome não pode ser traduzido, mas colocaram na nossa escritura como Moisés. E o nome dele é Mehushua. Então o tema é lei de Mehushua, lei de Moisés, é maldita nos dias de hoje, depois da morte e ressurreição do Messias, Yahushua. E outro tema é denuncie as obras malignas dos filhos das trevas. Vamos ver o nosso estudo. O título é, primeiro tema: as ofertas nunca deixa eu consertar aqui, nunca foram para os templos, chamado como igreja, que igreja somos nós, né, meus irmãos? Nós já sabemos, nós somos a Holy, a tenda de Yahweh, o santuário de Yahweh, o templo do Espírito Santo. Mas as ofertas, como está escrito no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Shaul, que foi traduzido como Paulo em português, sempre foram para os necessitados e para os pobres. Tá ali, depois eu pego. Então vamos ver o que diz. Eu peguei o capítulo logo todo para a gente ter uma visão completa. Não peguei só um versículo isolado para dar dúvidas ou dúbias interpretações. Aqui eu peguei de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 1 a 15. Vamos ler com calma. Na verdade, aqui é Shaul falando, o emissário Shaul, foi traduzido para Paulo. Na verdade, não preciso escrever-vos acerca desta oferta para os crentes em Yahushualém, que foi traduzido para Jerusalém em português. Não existe Jerusalém, e sim Yahushualém, porque a cidade contém o nome do Eterno em Yahweh, e Shualém significa paz. Portanto, o nome da cidade, a tradução do nome da cidade significa Yahweh é paz. É a tradução do nome da cidade Yahushualém, que foi traduzido para Jerusalém. Continuando, pois bem, sei
que estão prontos a ajudá-los. O Lady para não perder o entendimento. Na verdade, não preciso escrever-vos acerca desta oferta para os crentes em Jerusalém, pois bem sei que estão prontos a ajudá-los. E foi com grande satisfação que disse aos crentes da Macedônia que desde o ano passado vocês estão prontos a enviar uma oferta. E o vosso entusiasmo tem estimulado muitos outros. Mas envio estes irmãos, tal como já disse, para que se tenha a certeza daquilo que já afirmei a vosso respeito, isto é, que vocês estão prontos a ajudá-los. Seria grande a nossa decepção, e vossa também, certamente, se alguns destes irmãos macedônios viessem comigo e verificassem que, afinal, vocês nada tinham preparado, depois de tudo que eu lhes disse. Por isso, aqui falta um ponto, deixa eu colocar meu dedo. Por isso achei necessário que esses 3 irmãos fossem à minha frente e preparassem tudo de forma a estar já em mãos a contribuição que vocês prometeram, a fim de que se veja que é uma oferta voluntária e não como que forçada. Lembre-se disto: o que semeia pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um aqui é aquele clássico versículo dado e ensinado pelo sistema religioso católico evangélico para iludir os irmãos, os fiéis, as ovelhas, os adeptos dessa religião vagabunda ordinária, a dar dinheiro para eles, para o Papa, para o padre, para os pastores, para os bispos, né? Para essa religião, para esses empresários da religião, porque a religião é um negócio, meus irmãos, para eles, para o negócio deles, para a empresa deles, que é a religião católica e evangélica. Então eles iludem o povo com esse versículo aqui, ó, cada um, olha o contexto em que esse versículo está inserido. Acabei de ler para vocês. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não como uma obrigação, porque Yahweh, que é o nome certo da hebraica, colocou aqui como Deus o Senhor, mas eu coloquei aqui, eu tô com a escritura nos nomes corrigidos em hebraico, por isso que está o nome em hebraico. Porque Yahweh ama quem dá com alegria. Yahweh pode bem abençoar-vos de tal maneira que, tendo sempre em tudo aquilo que vos é preciso, possam ainda ajudar generosamente os outros. E como dizem as Quatav é hebraico, significa escrituras sagradas. O que está escrito nas Quatav? Repartiu liberalmente os seus bens com os necessitados, e a sua generosidade praticada terá efeitos que permanecerão para sempre. Aquele clássico versículo lá, que está escrito em Coríntios. Então, continuando, vemos aqui: porque Yahweh, que dá semente ao lavrador, plantar e depois o fruto para se alimentar, também vos dará os meios para que a vossa sementeira se multiplique em frutos de justiça. O que é justiça? Fazer o bem ao seu irmão, meu irmão. Toda vez que você vê a palavra justiça, significa você amar seu irmão e ajudá-lo caridosamente. Isso que significa justiça para o Criador. Você vê seu irmão com fome e necessidade, você ajudá-lo. Continuando: sim, Yahweh vos dará muito para que possam dar muito, para que pela vossa generosidade, posta em ação por nosso intermédio, sejam dados louvores de gratidão a Yahweh. São assim 2 os bons resultados da vossa generosidade: contribuir para a satisfação das necessidades dos crentes em Jerusalém e suscitar Haululim, louvores, né, a Yahweh. O que é louvores? É você ficar cantando para Yahweh? Você pode até cantar, meu irmão, mas aqui o contexto aqui no louvor significa dar honra, né? Agradecer a Yahweh, exaltar a pessoa de Yahweh, enaltecer a pessoa de Yahweh, engrandecer Yahweh por essas coisas boas que você fez na sua vida de amor próximo e caridade, que foi ajudada por ele. Como aqui o texto está falando. Se você é um irmão caridoso que ajuda muitos dos seus irmãos, ele vai te dar condições financeiras. Isso é uma promessa que ele faz. Isso é verdade. Ele te dá meios para você ter mais ainda condição de ajudar mais ainda seus irmãos em necessidade. Porque aquilo que você semeia com abundância, você também semeia, como aqui está escrito para o Shaul. Isso é uma grande verdade. Então aqui continuando, fala o seguinte: vocês darão glória a Yahweh. Glória é ficar batendo palma e dar glória a Deus. Não é isso que o texto está falando, não. Essa religião ensina tudo errado. Dar glória a Yahweh é reconhecer a bondade do eterno Criador para conosco, uma vez que ele nos dá meio suficiente de praticar mais ainda o bem, a caridade, o amor ao próximo. É isso que o texto está falando. Vocês darão glória a Yahweh através das vossas ofertas generosas. Ajuda o pobre, ao necessitado. Porque a vossa generosidade para com eles prova que vocês obedecem à mensagem gloriosa de Homer Hushai, o Messias.
E eles orarão por vocês com profunda afeição por causa da graça. O original nem é esse nome. Graça é filha de Zeus, do ídolo lá da Grécia. O nome verdadeiro é Rodaiá, que significa favor imerecido do eterno Criador para conosco. Ou seja, a benignidade dele, a bondade dele por nos dar salvação mediante seu Filho. Então, por causa da graça, Rodaiá maravilhosa da Yahweh mostrada através de vocês. Agradecemos a Yahweh pela dádiva, pelo presente de seu Filho, o Messias, que não há palavras que possam descrever, segundo Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 15. Então aqui, meus irmãos, sendo bastante prático na explicação sobre o texto, o que aconteceu nessa situação? Shaul, traduzido, facilmente traduzido como Paulo para a língua portuguesa, o que ele fazia? Ele fazia o trabalho de pregação da mensagem gloriosa para a qual ele foi escolhido, depois que ele abandonou a religião judaica, né, e reputou aquilo tudo como esterco que ele aprendeu na religião judaica, tudo como merda, como bosta, como esterco. Isso que ele fala nas cartas dele, em Atos. Então ele passou a ser um seguidor, um Yahushua, um seguidor de Yahushua. E ele começou a pregar a palavra. O Criador ordenou ele pregar a palavra para os gentios. Ele foi o pregador dos gentios. E Shaul sofreu muito, meus irmãos, porque ele não tinha porta, que nem muitas pessoas têm às vezes, para poder pregar a palavra do Criador. Ele sofreu muita perseguição, entendeu? A escritura fala que ele já foi várias vezes chicoteado, né, com aquela chicoteio de vara, 40-1, já sofreu 3 naufrágios, já foi apedrejado, já passou fome, e passou muita coisa. Shaul, ele sofreu muito para poder pregar a mensagem gloriosa de Yahushua, Homer, Hushai, Nude e Tesorati, o Messias de Nazaré. Ele sofreu muito, traduzido como Nazaré, né? Então o que ele fala? Aqui ele sempre ia para os países lá da Ásia, na Macedônia, e toda vez que ele ia para determinado local, ele escrevia uma carta ou entrava em contato com o pessoal para preparar uma ajuda de custo, porque eles iam pregar a palavra, ele ia pregar com seus emissários a palavra do eterno Criador, a mensagem gloriosa, e eles não tinham como se sustentar, não tinha como, porque Shaul, ele fabricava tendas. Ele largou a religião judaica, ele fabricava tendas. Como é que ele ia para outra nação, para outra província, para outro lugar, para se sustentar, trabalhar, e não dava tempo para ele pegar a mensagem gloriosa e trabalhar. Então ele pedia essa oferta com toda humildade para o pessoal de determinados lugares preparar uma ajuda, uma oferta, né? Uma ajuda de custo, comida, hospedaria, a hospedada. Estou até confundindo aqui a palavra, ó, me deu um branco aqui agora. O lugar para eles poderem ficar, porque eles não tinham como trabalhar. Então ele levava esse pessoal para poder ser ajudados lá, para poder se alimentar e ficarem hospedados e pregar a palavra do Criador, do Messias, Yahushua. É isso que o texto está falando. Então toda vez que preparava a oferta era para essa situação. E ele também colocava através das cartas para os irmãos promoverem isso entre eles também. Quando vê os outros irmãos passando necessidade, principalmente aqueles que iam pregar e não tinham condição de se sustentarem pelo fato de estar longe do local de origem, de onde eles morassem, para os irmãos que fossem recebê-los ajudassem ele, hospedando-os em suas casas e dando alimento para eles, vestimenta, banho para eles, o local para eles ficarem, para eles poderem se hospedar enquanto eles pregassem a mensagem. É isso que o texto está falando, entendeu, meus irmãos? E aqui ele está falando a mensagem bem clara, que todo aquele que ajuda o seu próximo, ajuda o seu irmão, o seu semelhante, o Criador dá muito mais condição para a pessoa poder ajudá-los mais ainda. É isso que o texto está falando. Então a gente pode ver aqui que esse versículo aqui dado pela religião cristã, esse maldito cristianismo, para poder, que eles falam para poder dar oferta para a igreja, é uma falácia, é uma mentira. Esse dinheiro nunca foi para a igreja, para os templos maçônicos, porque esses templos todos deles são maçônicos. E no outro vídeo eu falo a respeito disso, que a maçonaria dominou a religião, não é de hoje não, desde a época da religião católica, quando foi criado o cristianismo, que a religião foi criada. Na verdade a religião é muito mais antiga, desde a época do judaísmo, porque foi criada pelo Shlomo, pelo rei Salomão, mas isso é outra história. Então esse versículo aqui eles pregam de forma ardilosa para poder extorquir os irmãos, forçar os irmãos, iludir os irmãos, os fiéis, os adeptos da religião cristã, a darem o dízimo e as ofertas para eles. Olha só como é que eles são pilantras, são mau caráter. Vocês conseguem enxergar isso?
Então tá, é isso que está escrito. Vamos passar para o próximo tema para não ficar muito comprido o vídeo. O próximo tema fala: a lei de Mehushua, a lei de Moisés, se tornou maldita após a morte e ressurreição do Messias. Sim, isso é fato, está escrito. Shaul fala muito bem disso. Só que no Velho Testamento, vamos ver alguma coisa falando a respeito disso. Está escrito em Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 27, versículo 26. Maldito aquele que não cumprir todos os mandamentos desta lei. Lei de quem? De Moisés, Mehushua. E todo o povo dirá, Aminal, que assim que seja, verdadeiramente. Isso que quer dizer a palavra amém, Aminal, que no original é Aminal. Então, aqui a gente pode ver que a lei foi dada para os israelitas, foi dada a Moisés, e Moisés selecionou alguns levitas para poder fazer a tenda do Criador, porque naquela época eles viviam em tendas, fizeram o tabernáculo, para que pudesse ser colocada em prática a lei que foi dada por ele, e depois foi criada mais 613 preceitos da lei dos levitas, do judaísmo, depois que veio a religião judaica, para poder regular, né, essas leis, essa lei de Moisés, os 10 mandamentos que foram se desdobrados em 613 preceitos da lei judaica. E aqui está falando que maldito é aquele que não cumpre todos os mandamentos dessa lei, da lei de Moisés, da lei de Mehushua. No próximo versículo diz, em Jeremias capítulo 11, versículo 3, diz assim: dize-lhes, pois, assim dizem ao Rurim de Al-Shorô, entre aspas, Israel, maldito o homem que não escutar as palavras dessa aliança. Aqui está falando, maldito é o homem, mesma coisa do outro, que não cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés, da lei de Mehushua. Entendem? O que a gente deve saber, como está bem explicado lá nas cartas de Shaul? A lei de Moisés, a lei do Criador dada a Moisés, foi dada como um aio, como um condutor, como um instrutor. Foi para poder fazer o povo israelita reconhecer o mal que eles estavam praticando, o pecado. A lei é para poder acusar, não é para absolver ninguém, como Shaul fala. A lei foi dada para acusar, para mostrar o erro, a maldade, a perversidade, o pecado. Entendeu? A prevaricação da lei, a prevaricação dos israelitas em relação à lei. A lei não salva ninguém, não redime ninguém, como Shaul bem fala em suas cartas. Por isso que depois que o Messias dela se tornou maldita, porque ninguém poderia ser salvo pela lei. O Criador salva o ser humano, a raça humana, os seus filhos, a humanidade, pela Rodaiá, que é o favor imerecido dado pelo derramamento do sangue do Messias, que foi traduzido como período da graça. Vamos ver aqui o que diz Gálatas 3:10, Novo Testamento, carta de Shaul, Paulo. Todos aqueles, pois, que vivem sob a lei de Mehushua, a lei de Moisés, estão debaixo de maldição. Shaul está falando isso, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas ou descritas no livro da lei de Moisés, Mehushua, para cumpri-las. Gálatas 3:10. Shaul está sendo bem claro, maldito é aquele que vive debaixo da lei de Moisés. Se o cara quer viver debaixo da lei de Moisés, de Mehushua, como o judaísmo prega isso, os israelitas pregam isso, e a religião judaica, que muitos são adeptos, principalmente no Brasil, eles têm que cumprir a lei toda, meu irmão, porque está escrito, se a pessoa descumprir apenas uma lei, se ela cair, pelo menos tropeçar apenas em uma da lei, ela descumpriu a lei toda, assim como está escrito. Não adianta você cumprir 99% e 1% descumpri-la, você se torna maldito por ela toda. Shaul diz isso muito bem, e esses caras não entendem o que Shaul fala. Eu fico intrigado, indignado. Será que só eu e alguns outros sabemos disso? É uma coisa tão difícil de entender. A lei é maldita. Depois, quando o Messias cumpriu a lei toda, a gente tem que entender que o Messias é o Rucho, traduzido como Jesus. Ele veio naquela época, mais de 2000 anos atrás, ele veio debaixo da lei de Moisés. Ele não veio como o judeu da religião judaica, como as pessoas confundem. Falam que Yahushua, ele era judeu por ser da religião judaica. Não, do judaísmo. Ele era judeu por causa da tribo de Judá, que o nome nem é esse, é Yahudá. Ele era um Yahudi. E o seu povo, e o povo lá da linhagem de Yahudá é Yahudim. Entendeu? Que foi traduzido como Judá. Ou o cara como judeu, ele era judeu da tribo de Judá. É uma confusão doida que essa religião faz, essa religião perniciosa.
Então o que acontece? Ele veio, e por ele ser o filho do Eterno, ele tinha que obedecer a lei do Eterno, porque ele veio no período da lei que foi dada a Moisés os 10 mandamentos e desdobraram depois os 603 preceitos da lei judaica pelos levitas, que regularam a lei nos judaísmos, que criaram a religião judaísta. Eles criaram. E quando o Messias veio, ele cumpriu toda a lei. Ele teve que cumprir a lei porque ele era santo, ele é perfeito, ele não tem pecado. Está escrito que o Messias nunca pecou. Ele foi um homem sofredor, ele sofreu muito. Mas ele não pecou em nenhum momento, ele não transgrediu nenhuma lei do Eterno Criador e também da religião judaica, que é uma extensão da lei do Eterno Criador. Não que o Criador criou os preceitos da lei judaica, não. Foi o homem que criou. Mas ele, por ser santo, ele também não descobriu nada que por conseguinte, estava na lei do judaísmo. E outras coisas ele falou contra. Foi por isso que ele foi perseguido pelo sistema judaico, pela religião judaica, que é outra história. Então, o que acontece? Ele cumpriu a lei toda. Ele cumpriu. Ele falou a respeito do dízimo também. Para as pessoas, porque entrou como a lei. Entrou na lei de Moisés o dízimo, né, que a princípio o dízimo era para ser dado para o estrangeiro que estivesse peregrinando nas terras de Israel, para o estrangeiro, para o pobre, para o necessitado, para as uvas e para os órfãos. A lei e para os levitas se sustentarem, porque eles não tinham propriedade. Então a lei do dízimo, que é dada pelo Eterno Criador, foi para esse objetivo. Então o Messias fala lá no Evangelho, um momento, que os fariseus, o que eles faziam? Eles davam o dízimo do endro, do cominho, entendeu? Do hortelã, mas eles negavam o mais importante, que era o amor ao próximo, ajudar os seus irmãos. Eles não estavam fazendo isso. Os fariseus, os professores da lei, entendeu? Os partidários da religião judaica, os saduceus, os fariseus. E o nome também nem é esse, eu passei e esses nomes em hebraico. Mas no momento não importa a nomenclatura agora. Então o que acontece, meus queridos? Vemos que o Messias denunciou isso. E ele até falou assim, inclusive: vocês se sentam na cadeira de Moisés, de Merrushua, e esperam por ele. Só que saibam que ele, Moisés, Merrushua, que vai acusá-los diante do Eterno Criador. O Messias falou isso por quê? Porque eles tinham banido os levitas da religião judaica. Os Yahudim, que foi traduzido como judeus, da tribo de Judá, eles baniram os levitas, porque os levitas que eram encarregados da lei do Eterno Criador. E o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com Roma, e Herodes construiu um templo, aquele templo lá há 2000 anos atrás. E os judeus, os Yahudim, eles comandaram o templo, o sacrifício, as coisas do templo. Então o Messias denunciou os judeus da época, porque não era para os judeus estar lá comandando o templo, e sim os levitas. Ele fez uma denúncia contra eles, que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles estavam usurpando o lugar dos levitas. Os Yahudim estavam ocupando, os judeus estavam ocupando o lugar legítimo dos levitas. Foi essa a denúncia do Messias. E tantas outras denúncias que ele fez. Foi por isso que ele era perseguido direto. Então, continuando aqui, vamos ver a respeito de Gálatas. Que diz Gálatas, capítulos 3 e 13. Está escrito: o Messias nos resgatou da maldição da lei de Merrushua, Moisés, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito no Velho Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a maldição que o próprio Eterno Criador colocou. No Velho Testamento, a pessoa, quando cometia algum crime hediondo, crime grave, a pessoa era de pendurado no madeiro por ordem do Eterno Criador durante o dia. E quando chegasse a noite, ela era retirada e enterrada, para não profanar o solo, a terra, que a Escritura diz que é o estrado dos pés do Eterno Criador. O céu é o trono do Eterno Criador e a terra é o estrado de seus pés. Então, para não profanar a terra, esse condenado era tirado do madeiro e enterrado ou colocado dentro do sepulcro, entendeu? Dependendo da situação. Então a pessoa se torna maldita. E o que aconteceu? O Messias se tornou maldito por nós. Ele foi pendurado, foi torturado, foi aviltado, foi cuspido, zombado, escarnecido, torturado e morto, colocado no madeiro. Se fez maldição por todos nós. Levou toda a maldição que a raça humana carregava por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, pelo pecado que cometeram lá no Jardim do Éden, pela desobediência do mandamento do Eterno Criador, que a história você já sabe, do fruto que não era para comer, eles comeram.
ela comeu depois deu para Adão, e os dois saíram, portanto, do jardim. Então essa maldição, esse pecado, ela arrastou toda a humanidade, filhos de Adão e Eva. Então, para resgatar os filhos do Eterno Criador, o Eterno Criador, para poder resgatar seus filhos, mandou o seu filho unigênito, o Cordeiro perfeito, como a Escritura fala, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum, santo, sagrado, para morrer por nós através do sangue, porque não há remissão, como está escrito, não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Então foi necessário o Messias derramar o seu sangue precioso para poder salvar a humanidade. E as pessoas não entendem isso, porque a religião maldita não ensina isso. Eu fico irritado com isso, cara. Eu fico irritado com essa religião. Mas enfim, é isso que está escrito. O próximo tema, acho que ficou claro o que eu quis dizer a respeito da lei de Mehushua, né? Então, só para recapitulação. Esse dízimo, essas coisas práticas que a religião tem, o judaísmo e o cristianismo evangélico católico, tem feito a respeito da lei do Eterno Criador, essas pessoas que vivem debaixo dela estão em maldição. O que eu quero dizer? Os fiéis que dão dízimo, que você está dizendo assim, emissário, você está dizendo que todas as pessoas, os fiéis, as ovelhas, os adeptos, que dão dízimo, estão debaixo de maldição? Eu falei, não, mas não estão não. Não é isso que eu quero dizer, não. Os fiéis não estão debaixo de maldição, porque eles são ingênuos, ignorantes quanto a isso. Eles não sabem. O fato deles dar, eles dão de bom coração. O Criador vê isso e abençoa eles por isso. Por mais que não é para dar, porque a gente não está vivendo no período antes do Messias. Mas o que acontece? Esses pastores, esses pregadores, esses falsos profetas, cães gulosos, sepulcros cariados, mentirosos, lobos devoradores, falsos, fingidos, mentirosos, exploradores, mercenários, extorquistas, estelionatários e tantos nomes que vocês sabem, que até, muitos deles até o próprio Messias dá, a raça de vivos, filhos do diabo. Esses camaradas que sabem que muitos estão por aí no sistema, vou nem falar nomes aqui para eu não me queimar aqui, ou ser processado por eles. Mas eles sabem, eles estão aí, você vê eles na mídia direto. E os peixes pequenos você vê por aí, ó, em qualquer sinagoga de Satanás, de raça satânica que você vê por aí, pregando sobre campanha de prosperidade, de campanha disso, aquilo, que é tudo mentira. Você vê que isso é mentira. Então quando você vê um cão guloso desse pregando essas mentiras, e ele sabe que está pregando mentira, esse camarada que está recebendo dízimo e ofertas, no caso o dízimo que é da lei de Moisés, ele está debaixo de maldição. Esses caras estão, esses religiosos, esses falsos pastores, esses falsos pregadores, esses cães gulosos, falsos profetas, estão debaixo de maldição. Agora a ovelha que dá o seu dízimo, os seus 10%, eles não estão de modo algum. Eles vão ser abençoados pelo Eterno Criador, sim, de acordo com a promessa dada pelo Eterno Criador. Principalmente se o irmão é caridoso, ajude seu irmão em necessidade. Mas eles não estão, pelo fato da prática do dízimo que é da lei de Moisés, eles não estão. Então, para recapitular, agora esses falsos profetas, esses mercenários, com certeza eles estão, meus irmãos, porque Shaul falou isso. E esse pastor, esse pregador, esse falso profeta, que sabe que é errado cobrar o dízimo e mesmo assim aceita, cobra, exige, prega, eles estão debaixo de maldição e eles vão ter que se entender com o Eterno Criador, porque também está escrito: ai daquele que escandaliza o Evangelho, a mensagem gloriosa do Eterno Criador, ai daquele, melhor, e ainda está escrito assim como vocês falou, ai daquele que faz um desses meus pequeninos tropeçarem, ou seja, perder a fé em mim, na minha mensagem gloriosa. Melhor seria que essa pessoa, esse pregador, esse falso profeta, amarrasse uma rocha, uma pedra no pescoço e se atirasse ao mais profundo dos oceanos do que enfrentar o terrível castigo que sobrevirá sobre ele. Cara, vai ser terrível. O castigo que esses falsos profetas vão receber do Eterno Criador vai ser o pior dado a todos os filhos a todos os bodes. E parece que eles não sabem disso. O castigo que vai ser dado para aqueles que rejeitaram o Messias, o ateu, que não teve chance, que não quis chance, o satanista, o macumbeiro, o espírita, o umbanda, quimbanda, Hare Krishna, e tantas denominações que tem por aí, religiões que há por aí, e pessoas que são desviadas do mundo, nada se compara ao castigo que vai ser dado aos falsos profetas que escandalizam e mentem com a palavra santa do Eterno Criador e não utilizam o nome do Eterno Criador, a pessoa do Eterno Criador, para poder corroborar as suas mentiras.
confirmar, sustentar as suas mentiras. Esses aí são os que estão mais lascados. Desculpa a expressão, estão fodidos. Esses caras estão fodidos na mão do Eterno Criador. Quero nem imaginar o que vai acontecer com eles no dia da condenação. Agora, para terminar, vamos falar a respeito das as obras malignas dos filhos das trevas devem ser denunciadas. Deixa eu ver quanto tempo já temos. 44 minutos. Ih, já tem que encerrar o vídeo. Vou tentar falar rápido aqui. Vamos ler aqui que Shaul fala aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11. Já antes vos tinha escrito que não se associasse a gente imoral, mas não me estava a referir aos descrentes que vivem na prostituição, imoralidade sexual, que é o que? Homossexualismo, né? Mulher com mulher, lesbianismo, mulher com mulher, homem com homem, mulher com animal, homem com animal, entendeu? Viver na vida devassa, adultério, traição, separação, divórcio, essas coisas. Como também os que são gananciosos, pessoas que são muito apegadas a bens materiais, né, dinheiro, etc. Os ladrões que se entregam à idolatria. Temos que entender que idolatria não é só a adoração de imagem, como os irmãos católicos fazem, ou que outras religiões fazem, ou fazem no Velho Testamento. Idolatria, que Shaul explica muito bem nas suas cartas, significa toda pessoa que se entrega ao vício. Vício pode ser o quê? Cigarro, bebida, né? Não estou dizendo que a pessoa pode beber aqui um vinho, uma cerveja de vez em quando, mas contanto que não se embriague. Isso que está escrito. Mas a pessoa que vive, que se mata, comete suicídio através de cigarro, né? Que a pessoa sabe que vai morrer. Ou vício que a pessoa não consegue se conter em relação à bebida alcoólica, que nem eu era, eu fui alcoólatra e eu era idólatra. Por ser alcoólatra, eu era idólatra também. Então, a idolatria é vícios. Vício pode ser cigarro, bebida ou drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, heroína, né? Enjodante, essas coisas. Qual o tipo de idolatria que Shaul fala também? Homossexualismo, a imoralidade sexual. Isso também é idolatria para o Criador. Homem com homem, mulher com mulher, ser humano com um animal, essas coisas também é idolatria para o Eterno Criador. E outra coisa que ele fala é a respeito da avareza, que é a ganância, né? A pessoa que vive pelos bens materiais, que é sôfrego, doentio por bens materiais, que não consegue viver sem eles, que não reparte nada com seus irmãos, que vivem nessa idolatria da ganância, da avareza nos bens materiais. Quanto mais tem, mais quer. Isso também é idolatria para o Eterno Criador. Isso não é explicado pela religião. Portanto, o vício, a imoralidade sexual, que é o homossexualismo, e a avareza, a ganância pelos bens materiais, isso também é idolatria para o Eterno Criador. Devemos saber disso. Agora vocês estão sabendo, porque está escrito. Continuando, porque então vos seria necessário sair do mundo? Mas o que eu queria dizer era que não devem associar-se a alguém que, dizendo-se Yahushua, ou seja, messiânico, seguidor de Yahushua, continue a viver na imoralidade. Imoralidade é depravação, né? Não é só homossexualismo. Qualquer coisa que você faz, adultério, né, roubo, qualquer coisa que vai contra a moral, contra o bem, isso tudo é imoralidade. Ou na avareza, que é ganância, né, pelos bens materiais, essas coisas. No roubo, na idolatria, que também já falei, que não é adoração de imagem. Na maledicência, ou seja, você fala mal do seu irmão, inventar calúnia sobre o seu irmão, fuxico, fofoca, essas coisas, tudo maledicência. Xingar os irmãos, né? Xingar os irmãos por coisas que eles não fazem. Não tô falando de você xingar o cara de cão guloso, devorador, lobo, mentiroso, essas coisas, sabendo que o irmão para poder denunciar. Isso é outra coisa. Tô falando assim, você não falar mal do seu próximo, principalmente de pessoas que têm uma boa índole, e você inventar fuxico, fofoca, histórias depreciativas sobre essa pessoa. É isso que ele está querendo dizer. Ou se meter em bebedeiras, como está escrito aqui, a pessoa virar alcoólatra, virar beberrão. E em sequer devem comer com tais pessoas. Ou seja, como o Messias falou, não se aceita a roda dos escarnecedores. Não se envolver com esse tipo de gente. Se você sabe que tudo que eu acabei de falar aqui, que a pessoa vive nessa prática maldita, nessa prática do mal, maligno, corrupta, o que você tem que fazer? Você não pode nem sentar com elas. Você não pode viver com elas. Porque está escrito, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Só pelo fato de você andar com essas pessoas, você uma hora vai começar a praticar o que essas pessoas praticam. Porque o ser humano é desse jeito. O convívio leva à prática, isso é uma grande verdade. De tanto você conviver com pessoas ruins, você começa a fazer coisas ruins também. Pela prática, pela naturalidade, pela espontaneidade, pelo convívio com essa pessoa. Entendeu bem, meus irmãos? Tá bem claro o que eu falei? Espero que eu tenha sido claro. Então, continuando aqui, vamos ler agora o que diz para poder concluir. Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Está escrito o seguinte:
Como filhos que imitam o pai que muito os ama, procure seguir o modelo de vida que Yaorim vos propõe. Que a vossa vida se encha do amor da Yaorim, esse amor com que Homer Hushihai, o Messias, vos amou e pelo qual se entregou em vosso lugar no sacrifício cujo perfume subiu agradavelmente até a presença da Yaorim. Que ninguém tenha que vos acusar, seja de imoralidade sexual, já falei o que é imoralidade sexual, de impureza, moralidade sexual já falei, adultério, homossexualismo, essas coisas, de impureza ou ganância, avareza, desejo sôfrego, intenso por bens materiais. Que nem sequer essas coisas se tornem assunto de conversa no vosso meio, como filhos de Yaorim que são. Os mesmos se passem com historietas picantes. O que é historieta picante? É você contar histórias ou conversinha de cunhos de sensualismo, né, de sexualismo. Entendeu, meus irmãos? Essas histórias de... como eu poderia dizer? Até piadas mesmo, de mau gosto, sobre sexo, sobre casos, adultério, essas coisas que as pessoas usam para poder tomar vantagem das outras, para poder se aparecer de outros, ou então para poder ganhar risos, esse tipo de coisa. O criador não faz parte dessas coisas. Isso não é bom os irmãos em Yahushua praticarem isso. É isso que o texto está falando. Com anedotas desse sentido equívoco, coisas sensuais, sexuais, entendeu? Isso que está querendo dizer. E até mesmo com troca de parvoíce, que está no mesmo contexto também. Nada disso convém a crentes. Pelo contrário, que posso sempre expressar vossa gratidão em relação a algo ruim. Sabem bem que nunca terá parte no reino de Homer, Hushihai e Messias e de Yaorim ninguém que seja viciado. Já falei os vícios: cigarro, bebida, beberrão, alcoólatra, entendeu? Que use drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, essas coisas. Ou imoral, qualquer um que pratica imoralidade, ou seja, tudo aquilo que vá contra a moral, dos bons costumes, é imoral. Isso é normal. Tudo que você fazer de mal, resumindo, tudo que você fazer de mal que a sua consciência te acusa, isso é imoral. É isso que o texto está querendo dizer. Nem que seja ganancioso, ou seja, doidos por bens materiais, dinheiro, essas coisas. Essas coisas são formas de idolatria, como eu já falei lá em cima. Shaul falou: vício, a imoralidade, o homossexualismo e a ganância, a avareza. Isso tudo são idolatrias para o eterno Criador, falado pelo Shaul e por Shaul. Não se deixe enganar com argumentos habilidosos, astúcia, malícia do homem, entendeu? E por essas coisas que a justiça de Yaorim se exerce severamente sobre todos os que lhes desobedecem. Portanto, com tais pessoas evitem associar-se, se misturar com essa pessoa, com esse tipo de pessoa. Se é verdade que antes vocês viviam em trevas, agora, contudo, vivem na luz de Yaorim. Andem então como filhos da luz, e a vossa vida produzirá frutos espirituais consistindo em bondade, em justiça e na verdade. E em verdade. Assim viverão o que é agradável a Yaorim. Não participem em nada que diga a respeito das coisas corruptas das trevas. Antes, pelo contrário, devem denunciá-las. Porque eu falei aqui desses religiosos falsos profetas aí, que ficam mentindo com a palavra do Criador, mentindo a respeito de dízimo, de oferta, que é para os pobres, falam que é para a igreja, para os templos, que é para eles, né? Eles ficam mentindo a respeito de campanha disso, campanha daquilo, que não existe a palavra campanha na escritura em momento nenhum. O Messias, os seus emissários, que foi traduzido por apóstolos, profetas, os discípulos, nunca ensinaram a fazer campanha em momento nenhum, algum. Não existe campanha, isso é mentira da religião cristã, do cristianismo, dos católicos, e que foi sofisticado pelos evangélicos. Não existe campanha, essas coisas tudo é mentira. Tudo é mentira, meus irmãos, não cai nesse laço. Isso tudo é mentira. Então, o que o Shaul está falando aqui? Que devemos denunciar. E o que eu estou fazendo é uma denúncia contra esses cães gulosos. Eu estou denunciando a prática errada deles. Eles fazem coisas corruptas das trevas e a gente deve denunciar, devemos denunciá-los. Por quê? Porque através dessa denúncia, os outros irmãos incautos, imprudentes, ingênuos, entendeu? Ignorantes, desconhecedores da verdade, eles não vão cair nesse laço, eles vão se libertar do laço e vão vir para a luz. Exemplo, o irmão Rubens, que eu amo muito, ele me conhece, eu conheço ele, embora nunca nos vemos pessoalmente. Graças ao irmão Rubens eu aprendi muita coisa a respeito de práticas erradas que a religião faz. Lendo a escritura também, vendo o vídeo dos irmãos. Não tô fazendo propaganda pro irmão Rubens, não. Tô falando que eu amo muito, é uma pessoa que eu gosto muito. Aprendi coisas com ele. E aprendendo com nossos irmãos, vocês estão aprendendo isso comigo também, vendo meu vídeo. Entendeu? Então essas denúncias é para poder alertar os nossos irmãos incautos, imprudentes, ignorantes, ingênuos, desconhecedores da verdade, que estão no erro, presos nessas religiões do mundo.
como no cristianismo, dentre muitas outras, para se libertarem e procurarem o eterno Criador dentro de si, porque o eterno está dentro de nós, não está dentro de igreja, de templo, de sinagoga, de Rassatã, no judaísmo, no cristianismo, Hare Krishna, muçulmano, nada disso, meus irmãos. O eterno Criador está dentro de nós, porque a Escritura fala que nós somos o santuário do eterno, nós somos o templo do Espírito Santo, o eterno vive em nós. Em qualquer lugar que você estiver, o eterno está contigo. Em qualquer lugar que você orar, o eterno vai ouvir a tua oração. Se você entrar no teu quarto e orar com sinceridade ao teu eterno Criador, ele vai ouvir a tua oração e vai te abençoar, como assim está escrito em Mateus 6,5. Isso que está escrito, meus irmãos, temos que praticar isso, largar a religião. Eu não vou mais para a religião, e às vezes até eu vou a alguma igreja atrás de algum amigo meu que está lá dentro, seja algum pastor enganado, ou alguns fiéis que estão lá dentro, que são meus amigos que estão lá dentro. Eu não estou falando mal dos irmãos que estão dentro da religião, que são boas pessoas, são bom caráter, não. Eu estou falando dos cães gulosos, das pessoas que pregam a palavra para mentira, para ganhar dinheiro, para viver do evangelho, que não quer trabalhar, quer ter uma vida boa e uma vida abundante em dinheiro, porque dá muito dinheiro para você pregar. Um pastor hoje em dia não ganha menos de 8 mil reais. Tem pastor aí da Universal que ganha mais de 20 mil. E daí, da Assembleia, tantas outras. Entendeu? Igreja do sétimo dia, Adventista do sétimo dia. Então, religião é negócio. Sai disso. Viva pro seu eterno Criador, viva a tua vida, trabalha. Ou um exemplo, o que eu faço, eu falo pra vocês. Você quer viver uma vida pro eterno Criador? Vou dar um exemplo. Eu sou casado, eu tenho uma filha pequena de 3 anos, que o nome dela é Kimber. E tenho uma linda esposa, que eu amo muito. Dou minha vida por ela. Se ela precisar um dia, qualquer órgão meu, fazer um transplante, o meu coração, meu fígado, meu pâncreas, meus rins, eu dou pra ela, dou os dois. Porque eu a amo muito. Dou minha vida por ela, eu dou minha vida pela minha filha. Então o que eu faço? Eu amo meu eterno Criador sobre todas as coisas e amo minha família, só vivo pela minha família. O que eu faço? Eu vivo com a minha família, saio com a minha família, me divirto com a minha família, dou carinho pra minha família, dou amor pra minha família. E com a minha família, o que a gente faz? O dinheiro que eu dou pra essa religião, que eu dava pra essa religião vagabunda, ordinária, perniciosa, maldita, entendeu? Nociva, eu pego, faço cesta básica e saio com a minha esposa e minha filha e vamos entregar às pessoas que estão precisando, fazendo caridade, entendeu? Alimentação. Dá pão àquele que tem fome. Maldito é aquele que vê seu irmão com fome, declarando de fome, e não lhe estende a mão, como assim está escrito. Maldito é essa pessoa diante do eterno Criador. Então, não devemos nos se tornar malditos quando vemos irmão com fome. Temos que se ajudar. E é isso que eu faço com minha família. Então, não vou para a igreja, não vou para a religião, não vou para templo, não vou para religião nenhuma. Eu vivo minha vida dentro da minha casa, saio com minha família, vou para lugares, conhecer lugares, entendeu? E sempre procuro fazer bem ao meu próximo. Oro o meu Criador todos os dias, de manhã, de noite, qualquer horário que eu me sentir vontade. Canto os meus vídeos que estão aí postados na internet. Tem muitos vídeos que eu compus no estilo rock romântico, rock mais lúdico, mais animado, mais dinâmico, entendeu? Mais agitado. E canto, louvo o meu eterno Criador, mas isso eu faço na minha vida. Não preciso de religião para eu poder servir o meu eterno. Não preciso. Por que não preciso? Eu vou dar um exemplo. Adão e Eva, meus irmãos. Adão e Eva, quando foi criado pelo eterno Criador, não existia religião naquela época. Não existia cartório para poder eles casarem. Não existia igreja para eles poderem casarem. Entendeu? Não existia religião, templos, judaísmo, cristianismo para eles frequentarem, religião católica, evangélica, judaico. Não existia, eles viviam sua vida pro eterno Criador e pros seus filhos, pros filhos que nasceram, Caim e Abel, as filhas deles, as duas filhas que nasceram, Luluva e Eclia, que estão no apócrifo, os nomes delas não estão na escritura, mas estão no apócrifo, que depois eles se casaram, o Abel morreu, né? O Abu morreu depois, o Caim matou, enfim, eles viviam pro eterno Criador, eles foram salvos. Mas Adão e Eva nunca entraram numa igreja, meus irmãos, no templo, acordem. Eles nunca entraram, eles nunca deram dízimo. Eles nunca deram dízimo, mesmo porque o dízimo da lei foi depois de Moisés. Mas eles nunca precisaram fazer essas práticas de igreja, de ir para a igreja, de fazer campanha, de dar dízimo, de dar oferta. Nada de casar em cartório, casar em igreja, por mais que eu tenha casado. Se eu casei por causa da minha esposa, eu não ia casar em cartório nem igreja. Mas enfim, já que casei, foi bonito. Tenho umas fotos guardadas até hoje, enfim. Fiz pela minha esposa, porque eu a amo muito. Mas não precisa disso. Irmãos, é isso que eu estou querendo lhes dizer.
Não precisa disso. Viva a tua vida. Trabalhe, compre coisa para sua família, agrade sua família, sua esposa, seus filhos. Viva com eles e separe sempre o dinheiro para você dar aos seus irmãos necessitados. E ore sempre ao Criador. Ame sempre, diga sempre ao seu eterno Criador. Fala assim: meu eterno Criador, meu Deus, meu Jesus, ou o Filho, né? Que o Criador não é o Filho. Você tem que saber. O Criador é um ser. O Messias é outro ser, que é o Filho, e o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh, é outro ser. São três seres distintos. Aí essa religião, os unicistas acusam a gente de trinitarismo, de trindade, porque herdamos isso da igreja meretriz prostituta católica. Não é não, meus irmãos, eu já li a escritura todinha. E muitos outros sabem dessa verdade. Existem três seres eternos criadores, que é o Pai, o Filho e o Ruach, que é o Espírito Santo. São três. Tanto é que a Escritura fala que o Filho está sentado à direita de Yahweh Pai Todo-Poderoso. A Escritura fala direto isso. Quando o Messias estava no madeiro, ele orou, ele falou assim: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E expirou, morreu. Ele estava falando com o quê? Ele estava doido? O Messias estava falando com ele mesmo? Ele estava falando sozinho? Ele era monólogo? Ele estava fazendo um monólogo ali? Claro que não, ele estava falando com o eterno Criador que estava lá no céu. Ou será que esse pessoal não enxerga isso? Quando ele estava orando lá antes dele ser torturado e ser morto, que ele chorava, que o suor dele chega a pingava sangue, que a Escritura fala, que o tormento, a agonia que ele estava sentindo de espírito era tão grande que ele tremia de medo, que ele falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse caso. No entanto, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava orando para quem? Ele estava falando isso para quem? Se não era para ele mesmo? Ele é doido? O Messias é doido, meus irmãos? Para ele fazer uma oração com aquela agonia, pedindo para alguém, no caso, pedindo para ele mesmo para afastar aquilo dele mesmo. Para ele, estava pedindo para ele mesmo para afastar daquilo, sabendo que ele era o Criador. Que conversa bem afiada, história bem sem sentido, não existe isso não. Ele estava, claro que ele estava orando, pedindo para o eterno Criador que estava lá no céu, sentado lá no trono dele como sempre esteve. Então, depois eu vou pegar muitos versículos e vou falar sobre isso, a respeito dessa mentira que os unicistas criaram, que falam que a gente herdou esse costume de adorar o Pai sendo um, Filho o outro, o Espírito Santo sendo outro, porque a gente herdou isso da igreja católica. Primeiro que nem católico eu sou, abandonei essa religião maldita há muito tempo. E tem outra coisa que a Escritura fala para deixar bem claro. Deixa eu ver quanto tempo temos. Já estou encerrando o vídeo, tá? Já, meus irmãos. Só para terminar. A Escritura fala o seguinte, entenda. Todo aquele que pecar contra Yahweh Pai, contra Deus, contra o Criador, será perdoado. Todo aquele que pecar contra o Filho, Yahushua, Jesus, Homer Hushai, o Messias, ungido, entendeu? O Salvador, será perdoado. Mas todo aquele que pecar, blasfemar contra o Ruach HaKodesh, traduzido como Espírito Santo, este não será perdoado, nem aqui neste mundo, nem no mundo vindouro, ou seja, no reino dos céus. Aquele que pecar é o único pecado que não tem perdão. Aí eu te falo, se são as mesmas pessoas, que nem os unicistas falam, então a pergunta que não cala: se são a mesma pessoa, como é que o Messias falou que se pecar com o Pai é perdoado, é um pecado perdoado, contra ele mesmo é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado, se são a mesma pessoa? Tá vendo a incongruência aí? Esses caras não sabem de nada, eles não sabem o que eles falam. Não existe isso. E outra coisa que ele fala, os discípulos perguntaram para o Messias assim: Mestre, quando será a tua volta, o teu regresso a esse mundo? O Messias falou: nem os anjos que estão no céu, nem o filho de Adão, que foi traduzido como filho do homem, nem o filho sabe, senão, ou seja, unicamente o eterno Criador, Yahweh Pai, que está nos céus. Aí, outra prova de que o Filho não é o Pai, e nem o Filho é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, porque ele falou lá, tá lá nos evangelhos bem claro. O Filho não sabe quando vai voltar, Deus não sabe, só o Criador que sabe. Só Deus sabe, só o eterno Criador, só Yahweh Pai que sabe. Vocês conseguem entender isso agora? Que esse negócio de unicismo tá errado? Que o Criador não é o Filho? Que não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não, o Espírito do Pai não é o Pai na pessoa, o Espírito Santo é um ser distinto, é um ser diferente. O eterno Criador é um e o Filho é outro. O Filho está sentado à mão direita, à direita de Yahweh Pai Todo-Poderoso. Entendam isso. Então, para encerrar, eu falei sobre não participe em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas, ou seja, às obras dos filhos das trevas. Antes, pelo contrário, devem denunciá-los. É o que eu fiz agora, e incita vocês a denunciarem, explicar as coisas erradas, denunciar os falsos profetas que estão no mundo. Aí, ó,
essas igrejas aí que você vê que é tudo engano, denunciá-la para seus irmãos e tirar seus irmãos que estão no engano, dando dinheiro para essa raça, ao invés de dar dinheiro ou cesta básica, ajudar os seus irmãos que estão no mundo precisando. Eles que precisam, pastor nenhum precisa do seu dinheiro, que eles trabalhem. Tchau, mano. Se quem quer comer, que trabalhe. Então, se eles querem comer, que eles trabalhem, arrumam um emprego e trabalhem. Larga essa profissão aí de falso pastor, que esse título verdadeiro nem deles é. Só existe um bom pastor, que é o Messias, que está escrito lá em Salmos. Ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses caras dão vida por quem? O Messias morreu por nós. Esses caras vão morrer por alguém? Morrem nem por eles mesmos. Eles fogem da raiva. Entendeu? Vocês conseguem entender? Então, continuando para encerrar, porque o que nesse domínio se faz, sem que a maioria das gente o saiba, das pessoas o saibam, até desvio se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido à luz, é denunciado publicamente, mostra o seu verdadeiro caráter, porque a luz revela a real natureza de todas as coisas. Por isso se diz: desperta tu que dormes, e levanta-te do meio dos que estão como mortos, e Homer Hoshihai, o Messias te iluminará. Vejam, pois, como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas, no mundo que é dominado pelas forças do mal. Por isso devem saber dominar o tempo, tirando dele o melhor partido. Fujam, portanto, de uma conduta irresponsável e repreensível, ou seja, um comportamento condenável pelo eterno Criador, entendeu? Pelas práticas imorais, praticar o mal. Procure compreender a vontade e ao ruim. O excesso de bebidas alcoólicas que produzem embriaguez conduz a ruína. Foi o que eu falei sobre embriagar. Você pode até beber, contanto que você não se embriaga e não fique dando trabalho para os outros, fazendo que é mal, matando, roubando, adulterando, estuprando e fazendo coisas erradas. Beber não é pecado. Entenda, o Messias transformou água em vinho, o pessoal começou a beber lá. É pecado você se embriagar e principalmente fazer o mal contra o seu próximo. Isso que é pecado. Eu digo isso porque eu gosto de tomar uma cervejinha. Eu bebo mesmo, tô nem aí. E quem quiser me criticar depois desse vídeo aí, querendo que eu tô posando de santo e fico falando de bebida, pode me criticar mesmo. Eu sou uma pessoa consciente e conheço muito bem a escritura. Ninguém me bate na escritura, não, porque eu conheço muito bem. E não sou arrogante e metido, eu sou uma pessoa humilde. Ninguém me bate na respeito da escritura, porque eu sei o que eu tô falando. Então eu bebo mesmo, mas eu não me embriago. Minha esposa bebe, posso tomar cervejinha. Bebo um vinho também, que é saudável. É bom pro sangue, é bom pro coração. Bebo mesmo, mas eu não me embriago. Já me embriago porque eu já contei, já fui alcoólatra, mas não sou mais. Não me embriago mais porque eu não gosto mais de embriagar e sei que isso é errado. Mas eu bebo uma cervejinha, bebo um vinho, entendeu? Bebo um champanhe com álcool, uma cidra, essas coisas eu bebo, entendeu? Isso vai ficar bem claro. Terminando, que a vossa devoção se exprime através do canto, com músicas e é o que eu faço. Tem muitas músicas minhas aí, né, que eu postei. Vou dar um exemplo de uma música, é só vocês procurarem. Tá escrito assim, Yahoo é vida. Procure, Yahoo é vida. Aí tá escrito, com esse nome que eu coloquei, Yahoo Rim Pai e Yahoo Filho. Assim que tá escrito. Aí vocês vão achar a música. E outra que eu recomendo é o meu testemunho que eu dei, que pelo Eterno Criador ter me livrado da morte, do alcoolismo e do ateísmo. Que a música é Você Me Salvou. Tá escrito assim, você coloca no YouTube, Você Me Salvou. E tá escrito, aí entre parênteses tá Yahoo Rim Pai e Yahoo Filho. Ouçam, ela é bonita. Eu fiz com essa música que tá passando aqui no fundo. Eu fiz sobre ela. Então, para encerrar, Yahoo Rim com o coração e sempre, por todas as coisas. A mais anterior está dizendo que a vossa devoção, o que é devoção? Dedicação íntima, dedicação forte, dedicação ardorosa, fervorosa, apaixonante, amorosa para com o Eterno Criador. Que a vossa devoção se exprime através do canto, com músicas e hinos, pelos quais louvam Yahoo Rim com o coração e sempre por todas as coisas. Deem graças a Yahoo. O que é dar graça? É agradecer, é isso que o texto está falando. Esse negócio de graça, eu nem gosto dessa palavra, que é adulterado. Que agradeçam a Yahoo Rim por tudo. E Abi significa pai em hebraico. Bihoshua, ou seja, em nome do nosso Rei Eterno, Moriui, Rei Eterno, Yahushua, Homer Hoshihai, ou seja, o Messias. Está escrito Yahushua, deixa eu consertar. Yahushua. Bom, meus irmãos, encerrando o vídeo é isso. Tratei sobre esse tema. Eu me despeço por aqui, deixa eu ver quantos minutos são. Encerrar agora com 1h10. Vejam o vídeo, meditem sobre o meu vídeo, assistam de novo, pegam os versículos, ensinem seus irmãos que estão perdidos na religião a respeito das coisas erradas que eu já comentei, que não vou voltar aqui, dízimo, campanha, oferta, entendeu? Ir para a igreja,
Eles falam que a gente tem que ter comunhão, tem que estar em comunhão. Essa palavra é mal traduzida. Essa palavra é estar em comum. É isso que a escritura quer dizer, não é estar em comunhão com os irmãos, que na igreja só dá fofoca. Por isso que eu saí desse meio. Tem muita gente falsa lá dentro e fofoqueiro, fala mal do próximo. Na tua frente é uma coisa e lá fora é outra. Tem muita fofoca dentro de religião, dentro de igreja. Não é bom lugar você estar nesse. Não é um lugar bom pra você estar, não. Você pode até visitar amigos seus, né, de bom caráter. De tempos em tempos que nem eu faço pra visitar, mas eu não fico nesse meio não, porque só dá muita fofoca, dá muita gente falsa, fingida, entendeu? Hipócrita, gente de mau caráter. Já tive muita mais experiência que eu posso contar em outro vídeo de pessoas sem querer nomear, dar nome aos bois, para não queimar ninguém. Mas não é um lugar que eu não frequento. Só vou de vez em quando para visitar, para poder conversar com alguns amigos meus profetas, que tem o dom de profecia, como pastor, entre aspas, né, o pregador, essas coisas. Então, além, fala aos seus irmãos a respeito disso, sobre estar em comunhão. Não é isso que a escritura está falando. A escritura fala estar em comum. O que é estar em comum? Se você quer agradar o eterno Criador, você reparta os seus bens, ajude os seus irmãos para estar em comum com eles. Se eles são mais miseráveis que você, ajude eles com os seus bens para que eles possam sair da condição de miséria. É estar em comum. Ou seja, seu irmão está bem e você está bem também. Isso é justiça. O que é justiça? É uma balança equilibrada. Justiça pro eterno é isso. Se você está bem de um lado, o seu irmão miserável está bem também. Você ajudá-lo a ter condições para viver bem, ter uma vida, ter direito à vida, ter direito à justiça, entendeu? Vestuário, roupa, comida, né, que é alimentação, calçado, cobertor, blusa de frio, essas coisas. Isso está em comum. Esse negócio de comunhão não existe. É mal traduzido essa palavra. Toda vez que a escritura fala estar em comunhão, significa estar em comum. Ou seja, as pessoas estarem em comum uma com as outras. Se uma pessoa tem aquilo que é necessário para seu subsistência, o outro que é miserável também tem. O pobre, o mendigo, o miserável também tem. É isso que a escritura está falando. Fui claro? Eu acho que eu fui claro. Bom, desculpe se eu me exaltei em alguns momentos, que às vezes eu perco a paciência, não com vocês mesmo, mas eu fico revoltado com essa religião, com esses falsos profetas que estão por aí. Eu fico indignado, revoltado, enfurecido quando vejo esses caras enganando os meus irmãos que estão aí no mundo, ingênuos, incautos, imprudentes, desconhecedores, ignorantes. Eu fico irritado, enfurecido. Já fui muito enganado por eles e eu virei ateu por causa deles, por causa dessa religião maldita. Então, eu, mesmo assim, eu amo todos os meus irmãos. Quero que eles se convertam desse caminho ruim, deixem de ser falsos profetas e venham por bem. Eu não desejo lago de fogo para ninguém, meus irmãos. Eu já vi o lago de fogo na minha alucinação da esquizofrenia e é terrível. Eu não quero que ninguém vá para lá. Não desejo isso nem para o diabo. Fora do fundo do meu coração, nem para o diabo, para a raça tão desejo o lago de fogo. Então eu oro por todos os meus irmãos. E a oração que eu ensino vocês é o seguinte: orem dessa forma: meu Yahweh Pai, meu eterno Criador, meu Yahweh, meu Rim, eu te amo com todo o meu coração, meu Pai. Eu te agradeço por tudo. Eu amo todos os meus irmãos no planeta. E peço a Ti que dê chance a todos eles de se salvarem, que possam sentir resiliência verdadeira, ou seja, que eles se convertam de todo o coração e começam a ter uma boa conduta, uma boa postura, um bom comportamento na vida e andar bem na vida, praticar só o bem. Esse é o desejo. E eu abençoo todos os meus irmãos no planeta Terra, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, em especial teu povo, em Yashoru, Israel, no nome santo e poderoso de Yahushua, nome de Tsorati, parênteses, porque você deve abençoar Israel, sobretudo, porque foi de lá que veio o Messias. A Escritura ensina a fazer isso. Você tem que abençoar Israel nas suas orações, sempre. Que o nome nem é esse, é Yashoru, que significa Yahweh eterno é justo. É o significado do nome Yashoru, que foi dado como Israel. Então, abençoe a nação de Israel. Não tenham-nos como inimigo. Orem por isso, porque o Messias era de Israel, ele era israelita e yasharolita. O nosso Messias, ele veio de lá. Então você deve abençoar aquele povo, porque é povo do Messias, escolhidos do Messias. Aprenda isso, é outra lição que eu dou que ninguém fala. Isso está escrito, você pode procurar porque está escrito. Então eu os abençoo todos vocês, meus irmãos. Dando que vocês vivam na paz, na salvação, que o eterno Criador possa sempre iluminá-los da paz, entendeu? A todos vocês, e que possam viver do bem, na prática da filantropia, da caridade, da ajuda ao próximo, sempre. Ame sempre os seus irmãos, ore por aqueles que vos perseguem, que vos amaldiçoam, por aqueles que falam mal de você, que fazem fuxico de você, que levantam calúnia sobre você, que injuriam você.
por aqueles que te perseguem, entendeu? Que te desprezam, que são indiferentes com você, que falam mal de você, porque até hoje eu sinto isso. Tem muitas pessoas que não gostam de mim, que não mais, por causa da verdade que hoje eu aprendi, e que sempre foram falsas comigo, e que hoje eu me converti e elas estão no mundo. Mesmo assim eu oro por todos eles, principalmente pelos meus irmãos ateus, porque tenho muitos amigos ateus, assim como satanistas e muitos outros, e oro por todos. Orem também por todos. É essa advertência, admoestação, ensinamento que eu passo a todos vocês. Então eu encerro aqui meu vídeo com, deixa eu ver quantos minutos, com quase que 1h15. Desculpe pela extensão do vídeo, eu peço desculpa. A princípio meu vídeo era para ter só 30 minutos só, porque fica muito comprido. Mas eu penso que tudo que eu falei aqui foi importante e que você vai reter para o seu bem, para executar na sua vida. Bom, encerrando, como eu já disse, meu nome é Elvis de Elvis Próximo. Sou um ex-ateu, confesso, resgatado do ateísmo, do alcoolismo e da morte em 2009. Abençoo todos vocês, meus irmãos, no nome santo e poderoso e sagrado de Yahushua, Palme Hushai, no tesourativo. Que o eterno Yahurim esteja convosco. Amém.